Eu vi lá no teu Twitter lá que o Carvalhal, e é uma coisa que eu bato muito nessa tecla. Eu não sei precisar, mas você pode falar aqui para mim. Você falou que ele revelou 8 jogadores da base. Acho que Isso. foi algo desse tipo. Inclusive um com 15 anos, 16 anos, alguma coisa assim. Isso. Né? E o que a gente está vendo aqui muitas vezes no Flamengo é menino sendo preterido por jogador que cá entre nós. A gente cita aqui, demorou pra caramba pro Ramon conseguir pular à frente do René. E mesmo assim, no final das contas, ainda continuou o René. Foi o René que entrou na final da Libertadores. E a gente está com uma safra muito promissora, que é aquela galera do Sub-17, né, que está agora subindo, vai para o Sub-20 e, obviamente, vai ficar pouco tempo no Sub-20, que é lá o Matheus França, que é o Matheus Gonçalves, que é o Vitor Hugo. Ai, caramba, qual é o nome do camisa 11 agora? É Peterson? Acho que é Peterson, né? Peterson. Então, assim, a gente está com uma safra bacana de jogadores. A gente vê, por exemplo, o Lázaro várias vezes ser preterido por um esquema para jogar, avançar não sei quem e tal. Então, ele tem essa característica de lançar meninos. E outra, ele tem essa característica de adotar meritocracia. Eu não sei quem é o craque do Braga, os melhores jogadores, ou jogadores que custaram mais ao Braga. Mas são jogadores que, por exemplo, sei lá, ele contrata um jogador pensando que ele é brabo pra caramba tal, e de repente o cara não rende, o cara vai pro banco. Ele costuma fazer isso. Tem até uma entrevista dele que ele fala isso, que o que define quem vai jogar é a meritocracia, não é o nome. E aí o principal jogador que ele subiu pro Braga, acho que foi esse ano que ele subiu, é o Vitinha. Inclusive, engraçadíssimo esse nome, Vitinha. Tem Que no é um Porto dos também. Tem no Porto também o volante. Acho que é um apelido normal lá. Né? E aí ele é um dos artilheiros do time, né? E aí ele subiu o Roger Fernandes, que é o jogador de 15 anos, que fez um gol, não lembro se foi só um, mas ele gosta muito, muito mesmo de usar a base. Não sei se ele faz mais isso no Braga, porque é um time, um clube com orçamento financeiro limitado, que não tem tantas estrelas, né? Você não vê, você fala assim, esse aqui é o craque que veio do Braga, não sei, aqui a gente tem muitas estrelas, mas seguindo a linha de raciocínio que ele usa no Braga, ele ia usar pela meritocracia. Que é o grande anseio da maioria, né? Tem jogadores ali que não dá. Olhando o elenco do Flamengo, pelas características que você enxerga do Carvalhal, você acredita que o Flamengo deveria fazer alguma contratação? É óbvio que para o torcedor a gente sabe, mas da forma que o Carvalhal joga, tem alguma função dentro do campo daquele time titular que você desenhou ali para gente? Tanto com um lateral, jogando de lateral, ou o Vitinho ou o Everton Ribeiro, tem alguma função que você enxerga uma grande deficiência no Flamengo que terá que ser suprida com a vinda do Carvalhal? Então, uma grande deficiência, eu imagino que não. Eu acho que ele provavelmente pediria um zagueiro. Com o Bruno Viana indo embora, ele vai pedir um zagueiro, que é uma necessidade nossa, mas não a nível de titular, considerando que o Rodrigo Caio vai voltar a atuar em alto nível. Um zagueiro para recomposição de elenco e um reserva para o Arrascaeta e para o Everton Ribeiro, né? 2 meias. Entendi. Eu fiz essa pergunta pensando no seguinte: eu vi muita coisa sobre o Carvalhal, principalmente a sua, a questão da marcação-pressão, que o torcedor se apaixonou com o Jorge Jesus em 2019. E essa marcação-pressão requer um uso muito grande do goleiro. E eu queria saber se seria muito viável e importante ter um goleiro que fosse melhor com os pés, por achar, pelo menos é a minha impressão, e aí eu queria saber de você, se você acha que o goleiro também deveria saber jogar melhor com os pés para a formação que ele usa atualmente. Eu não gosto do Diego Alves, principalmente com os pés, eu acho ele muito inseguro. E olhando agora, assim, em segunda vista, eu vi que você colocou até o Neneca no gol, né? Como titular. E é também outro goleiro que tem uma dificuldade com os pés, né? Então, é algo que talvez precisasse, né? Eu acho que, assim, o Diego Alves vem
a idade e as lesões, ele se lesiona muito para um goleiro. É até inacreditável o tanto que ele se lesiona. E eu acho o Hugo, embaixo das traves, o Hugo é o melhor goleiro do Brasil. Ele é muito ágil, ele tem muita habilidade assim, né, com as mãos. E esse trabalho com os pés, eu acho que parte mais da insegurança de ter, enfim, entregado aquele gol para o São Paulo na Copa do Brasil, de ter entregado o gol no último jogo do Campeonato Brasileiro de 2020 também. Mas se ele for lapidado, os goleiros eles surgem mais velhos, né? De jogadores que surgem, geralmente os goleiros são os que surgem mais velhos. Então, acho que isso seria fácil de trabalhar no Hugo. Fácil assim, com dedicação, que ele parece ter adquirido. Ele tinha alguns problemas extra-campo também, né? Eu acho que ele cairia bem no nosso gol. Bacana, bacana. Vamos lá, outra mensagem aqui, Iane Rodrigão, foi do nosso amigo Luiz Felipe. Falou o seguinte: a gente não pode passar mais um ano com o Pedro na reserva. Puro desperdício. Bigodão, fiquei mal por ter usado Maldini e não Leandro como comparativo. Oh, desculpa, me perdoa, cara. Caramba, acho que eu cometi uma grande falha. Mas é porque eu lembrei do lateral esquerdo, tá? Por isso que eu falei esquerdo. Sobre essa questão só da contratação, se ele realmente vai jogar com 3 zagueiros, ele vai ter que contratar zagueiro, né? Porque, apesar do Felipe Luiz, né, a ideia... É porque eu também vejo o Felipe Luiz, de repente, dentro dessa limitação, essa queda física, também podendo atuar no meio de campo. Eu vejo essa possibilidade, mas eu acho que na lateral esquerda acho que se encaixa melhor. Mas qual foi a pergunta mesmo, Cleito? Eu falei que ia ter momentos assim para dar uma descontraída, Iane. Eu falei. Eu cheguei do trabalho agora, eu tô ainda leso. Não foi necessariamente uma pergunta, ele só falou que acha também um desperdício o Pedro na reserva, sim. E ficou mal por ter comparado Maldini e não Leandro. Tá. Mas assim, eu acho que é desperdício, eu acho que qualquer um que consiga enxergar futebol vê isso, mas eu acho que até de motivacional para o jogador. Eu acho que o Pedro não aguenta ficar mais um ano na reserva. E é justamente isso que eu estou tocando, esse assunto que eu estou tocando aí com a Iane, sobre a meritocracia. Porque eu vi, assim, o Gabigol é brabo pra caramba. Mas eu vi em alguns momentos o Pedro melhor do que o Gabigol. E a meritocracia não foi utilizada. Tanto é que teve uma época que eu acho que o Gabigol estava lesionado, o Pedro começou a jogar, né? O Pedro começou a jogar, inclusive foi convocado para a seleção brasileira. Então eu acho que meio que entra na motivação do jogador, no motivacional. Eu acho que o Pedro, se eu sou o Pedro, eu não aguento ficar mais um ano na reserva. E eu acho muito pobre. Eu acho que isso tem que entrar na pauta da entrevista. Quando você... Peraí, você tem... Olha só, eu tenho os 2 jogadores mais caros. Um é o Pedro, aí explica, ex-Fiorentina, tal. O outro é o Gabigol, é isso, aquilo. Você tem um projeto para jogar os 2? Porque a gente está falando sobre essa questão de mudar, às vezes, de posição. O Bruno Henrique jogar de ala, eu acho que é possível, mas a gente vai perder o potencial máximo do Bruno Henrique. Ele pode se transformar num outro jogador, mas a gente perde o potencial máximo do Bruno Henrique, que é pisar na área, cabecear. A gente vai ganhar só algumas habilidades do Bruno Henrique, é fazer esse corredor e tal. E eu acho que tem que ter um esquema que consiga extrair o máximo dos 2 centroavantes. Eu acho que o esquema, por exemplo, do JJ, que é aquele 4-4-2, eu acho que ele consegue adaptar Pedro e Gabigol. É porque foi pouco, né? E tem o Bruno Henrique, que naquela época estava vivendo um ano do mágico. Mas eu acho que dá. Por isso que eu falo assim, acho que esses esquemas que esses treinadores limitados chegaram, e aquele, como, por exemplo, foi o Rogério Ceni. O Rogério Ceni nem tanto, mas principalmente o Renato, que é esse esquema que tem um meia central, que normalmente é o Arrascaeta, 2 pontas muito abertas e um centroavante, não tem como jogar Gabigol e Pedro. Até tem, você passa o Gabigol lá para a direita, mas você vai perder o real potencial do Gabigol, que vai jogar na lateral e não vai conseguir render o seu máximo. Então, assim, eu acho que tem que estar na pauta. Você tem que ter um esquema, e aí a Iane está falando aí sobre o Carvalhal. Eu não sabia qual era o esquema, pelo menos o esquema usual do Carvalhal, encaixa os 2,
E o do Paulo Souza também encaixa os dois. Eu não sei qual é o do Paulo Fonseca, tal, o que ele utiliza mais. Eu acho que no Shakhtar era também 2 centroavantes. Tô chutando aqui. 2 centroavantes não, 2 atacantes. Mas acho que isso tem que estar na pauta das entrevistas. Perfeito, Bigodeira. Ó, o Central CRF, que inclusive até comentou lá quando a gente anunciou que ia ter a participação da Yane, falou o seguinte: no 4-4-2 você tiraria quem para pôr o Pedro, Yane? Vamos pensar a pergunta pensando no como o Flamengo joga hoje. Quem você acha que acabaria sobrando para a entrada do Pedro? Que é o que todo mundo deseja. Todo mundo sabe da capacidade que o Pedro tem como centroavante. Quem você acha que nesse 4-4-2 acabaria ficando de fora para a escalação do Pedro? Central CRF, que é uma das melhores páginas do Twitter, viu, gente? Informando sobre o Flamengo. Olha aí, ó. Pode seguir ele, por favor. Eu tiraria o Everton Ribeiro. Eu acho que ele não... Assim, o Everton Ribeiro é gênio da bola, né? Eu acho que depois do Neymar, ele é o melhor jogador da década no Brasil. Ele tem quatro brasileiros, né? 4 brasileiros, tem Copa do Brasil, tem Libertadores. 4 brasileiros. Ele é um absurdo de jogador, mas eu acho que ele não tem mais tesão de vestir a camisa do Flamengo, principalmente depois das idas dele para a seleção. O Everton Ribeiro, para mim, não estaria no meu 11 titular. Ele seria um reserva, talvez um 12º jogador. Perfeito. O pessoal sabe aqui que eu também não morro muito de amores pelo Everton Ribeiro. O Rodrigo até mandou. Tirou o Everton Ribeiro, o Cleitinho sorriu. Sorri mesmo. Sorri mesmo, porque é o que eu também faria nessa situação. O Zona Rubro-Negra tem um recado especial para você que gosta de apostar ou está tentando entrar nesse mundo e não sabe por onde começar. Em parceria com a The Player, que é a nossa grande patrocinadora, nós queremos falar para vocês sobre a Betfair, que é uma das maiores casas de apostas do mundo e que está sendo utilizada também como parceira aqui no Zona Rubro-Negra. Toda terça-feira, após a Live Zona, Rodrigo Bigode e eu trazemos um programa específico para você que quer apostar e quer dicas e palpites para as rodadas do futebol ao redor do mundo. E a Betfair tem uma notícia especial para você, que é a promoção Segure Esta Bolada. Elas estão apenas elegíveis para os novos membros que estiverem se cadastrando neste momento. E quando você clicar no link que está aparecendo para você no chat agora, você vai ser direcionado para o site da Betfair. Basta você clicar em Quero 5 mil reais, você vai estar participando, realizando o seu cadastro. Depois disso, você vai estar respondendo sim ou não para perguntas pré-selecionadas pela casa e você pode faturar até 5 mil reais. Para você saber mais sobre essa promoção, basta você ler todo o regulamento que está no site deles, tem todas as informações para você não perder nada. Então, não fique de fora dessa e venha agora mesmo fazer o seu cadastro na Betfair e não perca nenhum programa do Zona de Apostas, todas as terças, a partir das 23 horas. Espero vocês. Tamo junto, nação!